Esses dias você fez uma postagem falando sobre ter coragem de renunciar àquilo que te faz sofrer. A gente consegue falar um pouco, trazer um pouco mais de conteúdo a respeito disso para os vídeos? Tem E esse é muito um processo meu, assim, né? Meu. Pera, deixa eu formular aqui o caminho. Ah, tem uma frase que eu não sei quem trouxe para mim, não sei como é que chegou, acho que foi o Rubens, um amigo meu, que na época estava bem ferrado, assim, bem fudido. Ele trouxe essa frase, assim, que ele falava assim, onde há sofrimento não há caminho. Aonde há sofrimento não há caminho. E era um momento que eu estava muito na dor, sofrimento, e o quanto a gente não consegue abrir mão. Né? Quando eu ponho lá que é preciso ter coragem, porque, no fundo, é difícil abrir mão desse processo. Né? Quantas pessoas não vivem... Tá no emprego, e tudo bem, você tá no emprego, tá ruim pra caramba, mas eu não consigo sair de lá. Você tá numa relação que tá ruim pra caramba, mas também você não consegue sair da relação. Eu tinha tenho uma amiga, né? Não tinha, tenho uma amiga ela estava num relacionamento que era abusivo. E quando eu conversei com ela, ela falou assim, Sérgio, eu sabia que aquele relacionamento era abusivo. Eu tinha consciência que era abusivo. Eu tinha consciência da minha dor. Mas eu não conseguia sair daquilo. Eu não conseguia. Porque já era uma cegueira. Né? Quando o meu primeiro casamento também foi um pouco do processo. Assim. Era sofrido estar lá. Claro que sempre tem ganhos. Eu falo, esse é outro problema. Sempre você tem um ganho. Nesse processo de dor, ninguém fica onde não tem ganho. Que seja um ganho emocional, que seja uma atenção, qualquer coisa, mas você tem um ganho de estar lá. Né? De alguma maneira aquilo está te sustentando. O problema é que a gente nem sabe. E é importante em algum momento, né, eu estava falando do meu casamento, é uma relação difícil, né, ao mesmo tempo não conseguia sair daquilo. Por um monte de hipnose, um monte de dor, né? Quando eu digo não é minha esposa me hipnotizava, não era isso, mas você está preso naquela dinâmica, você está preso naquela ideia e você não consegue renunciar. Eu estava quebrado, eu não conseguia sair daquela quebradeira, eu não conseguia sair de um processo de muita dor que eu estava vivendo, que era dar treinamento, eu não conseguia fechar grupo. Aí você fica preso naquilo, preso, né? E o quanto a gente não consegue sair. Quantas pessoas eu não conheço que vivem num processo de dor intensa, dor assim, eu conheço algumas pessoas, não muitas, né? Mas já conheci mais pessoas que ficam num processo de escassez, mas não conseguem abrir mão daquela escassez. Só para falar de escassez, eu acho que nunca houve, né, pelo menos aqui no Brasil, desde que eu me conheço por gente, nunca houve tamanha facilidade para você ganhar dinheiro. Né? Hoje é muito fácil ganhar dinheiro. Quando eu digo fácil ganhar dinheiro, de uma forma lícita, né? Pô, você tem a logística de Mercado Livre, né? Você tem vários aplicativos para isso, o seu Uber, né? Você tem não estou fazendo propaganda nem de Uber, nem de Mercado Livre, nem de Get Ninjas, né? Que é outro aplicativo que você tem que, eu tenho uma habilidade lá, vou prestar serviço com a habilidade que eu tenho. Ou seja, você tem N coisas para ganhar dinheiro hoje. Então, mas tem gente que fica preso numa escassez, tentando encontrar um caminho, né? De, porra, é isso aqui que eu quero fazer. Eu falei, tá bom, entendi que você quer fazer isso aí. Mas, meu amigo, começa a ganhar dinheiro. Você precisa pagar as contas. Né? Eu faço se tornar adulto, ele pressupõe uma série de obrigações. Você é adulto, você tem que dar conta da sua vida. Né? Quando eu digo dar conta da sua vida, você tem que abandonar, cortar o cordão umbilical que te prende seu pai e sua mãe. Seu pai e sua mãe não têm obrigação de ficar te sustentando. Né? Conheço uma outra pessoa bem próxima a mim assim, que ela vive nos enroscos da vida, enrosco financeiro e preso na ideia de que fazendo coisas, tentando vender, mas quando você vai ver o que ele faz, é tudo errado. É tudo errado, né? Vende produtos que não são legais, tentando levar vantagem o tempo inteiro, tentando não sei o quê, e dependendo da mãe o tempo inteiro, dependendo que alguém cubra. E muitas vezes, é isso que eu falo, de vez em quando precisa ter coragem de renunciar àquilo que te faz sofrer. Talvez o primeiro ponto é, quanto que de fato isso me faz sofrer? O quanto de fato isso traz dor. E muitas vezes as pessoas estão tão na hipnose daquilo que nem percebe que aquilo está fazendo um monte de sofrimento. Sabe, jogador?
É sempre um vício, uma aposta, né? O jogador que ele acha que na próxima mão ele vai ganhar, ele vai recuperar todo o prejuízo, né? Uma vez, quando os bingos eram legalizados, aqui em São José tinha algumas casas de bingo, eu entrei uma vez numa casa de bingo, uma vez. Entramos com R$10. Entrei com R$10. Apostamos 10, pô, de repente, caiu um monte de moedinha assim, falei, cara, tipo, ganhamos 50 conto. Aí quando eu ganhei R$50, o que eu fui tentar fazer? Dobrar os 50. O que aconteceu? Saí sem nada, né? Mas eu tinha entrado com o objetivo de gastar R$10, saí sem nada, mas eu parei, não vou continuar. Mas quanta gente não fica tentando virar, ganhar o dinheiro, né? Eu não fiz isso com o jogo, eu fiz isso na vida com o negócio. Eu achava que o negócio ia virar, que eu ia ganhar muito dinheiro. Putz, ter a coragem em algum momento de abandonar, de abrir mão da minha loja. Isso foi bem difícil. Eu tinha na mente que eu precisava afundar junto com a loja. Eu sou comandante, o comandante afunda com o navio. E em algum momento eu falei, não, salta do navio. Aí tem orgulho, tem um monte de coisa. Puta, eu abandonei o barco. Né? Eu quebrei. Na verdade, eu dei a loja para a minha sócia. Eu dei para ela, fica com a loja. Você quer a loja? Fica com a loja. Mas você assume tudo, direitos e deveres, você assume tudo. Tudo que tem a receber a partir de agora é seu, tudo que tem a pagar é seu. E eu dei a loja. E a outra renúncia que eu fiz, assim, em um momento de dor, renunciei ao meu casamento em algum momento, que estava sofrido. Mas a maior renúncia que eu fiz, que acho onde eu quero chegar aqui, eu renunciei aquilo que é a razão não a razão do meu viver, mas onde está embutida a minha missão de vida, né? O propósito por onde eu realizo a minha missão de vida, que era dar curso. E eu falei, eu vou parar. Porque a dor estava tão grande, estava tão sofrido fazer aquilo, estava tão difícil fazer aquilo, e eu, não, vai, o próximo pelo menos vai ser melhor. O próximo, puta, fiz, né? Fiz tudo. Não que deveria fazer, porque eu deveria sair para vender, falar, não sei o quê, coisa que eu não sei fazer. Então eu fazia o quê? Eu pedia para Deus resolver minha vida, né? Eu terceirizei a responsabilidade. Eu falava, em cima da minha geladeira virou um altar cheio de velas. Toda semana eu acendia uma vela para Deus, para encher meu treinamento. Enfim, Deus não encheu meu treinamento. Não enchia de gente, não tinha gente, eu sofria, era difícil, eu chorava. Teve um treinamento, Luísa, que eu lembro, não era Namastê, era um treinamento de alto impacto, tinha 10 pessoas, 10, 12 pessoas, que era o número que eu levava, e eu comecei o treinamento chorando, porque estava sofrido, porque minha expectativa era levar 40, eu levava 10, 12, nossa, eu sofria. E foi, tenta daqui, tenta dali. Quantas vezes eu não fui, não sabia se eu ia conseguir pagar o hotel, mas no fim sempre eu consegui pagar o hotel, sempre consegui fechar minhas contas, mas teve um assim que eu, em algum momento, falei, chega. Porque eu cancelei um treinamento e eu tive que pagar pela primeira vez, tive que pagar um no-show. E ali estava demais, assim, para mim. Eu estava tendo que pagar para dar treinamento. Eu falei, não ganhar já estava ok. Até não ganhar estava ok. Mas tem que pagar para dar treinamento. Eu falei, aliás, pagar para não dar, né? Porque eu estava tendo que pagar um no-show ou não comparecimento. E ali eu estava bem mal. E eu lembro que cheguei em casa e falei para Bel, chega. Eu falei, chega de dar treinamento, chega de palestrar, chega de fazer as coisas. Porque eu falei assim, é difícil. Mas eu estava muito sofrido. Eu lembro que o Izumi, quando chegava, o Izumi, né, meu filho, o Rodrigo, quando chegava a semana de treinamento assim, ele olhava assim no meu olho, assim, quando estava, não olhava no meu olho, a gente conversando, ele via meu desespero, ele falava assim, não tem gente pro treinamento, né, pai? Eu falava, não tem, filho. E aquilo era dolorido. Eu sofria pra caramba com aquilo. E aí eu lembro que uma vez, né, tive no show, não consegui pagar, né, não deu quórum, e eu parei. Eu falei, vou parar. E muitas vezes tem que chegar nesse ponto, sabe, difícil para parar, e talvez a gente tenha que aprender antes a olhar e falar, não tá dando. É que a gente fica tão apegado àquilo, a gente fica tão viciado naquilo, e a gente não para. Então, e parece que sofrer faz parte muitas vezes. E não é parte do processo. Então, quando eu digo, depois lá aquele dia que é preciso ter coragem, porque não é algo fácil.
né? Mas aí vem o outro lado disso, sabe? De quando eu abro mão realmente daquilo que está me fazendo sofrer, eu achei extremamente libertador. Ah, porque o sofrimento não é. O sofrimento não faz parte. É. O sofrimento não é uma obra de Deus, né? Deus não quer que a gente sofra. O sofrimento vem muito de um ego, vem muito de medo. Né? É medo do futuro, é medo do que vai ser. Uma das coisas, por exemplo, quando eu fiquei 5 anos numa relação difícil, né? A relação tava difícil. Eu falo, quando era difícil para mim, não é só para mim, era difícil para minha ex-mulher também estar numa relação. Eu falo, numa relação, quando a relação fica ruim para um, ela fica ruim para os dois. Não tem alguém estando bem numa relação ruim, né? Num relacionamento afetivo ruim. Ah, mas eu não saía daquela relação, eu ficava lá. E quando eu saí da relação, foi muito libertador para mim, foi muito bom para mim, porque, meu, puta, respira, né? Quando a gente se liberta disso, né? Para minha esposa, para minha primeira esposa, né, minha ex-esposa, também foi libertador para ela em algum momento. Tem um processo de dor naquele momento, né? Do sentir-se enganada, traída, né? Não que nunca houve traição na minha relação, mas o traído pô, a gente prometeu que ia ficar junto pro resto da vida, né? E não foi, não é real aquilo. E argumento, puta, sair daquilo lá, sair de uma relação abusiva, sair de uma relação difícil. É sair da casa dos seus pais, sair da prisão, né, que você vive com os seus pais, dar um basta, falar não para algumas coisas, é muito difícil. Não é fácil, né? O que as pessoas vão pensar quando eu fizer isso? Mas se traz sofrimento, eu acho que ele é necessário. Por isso eu falo assim, é preciso ter coragem. E aí acho que é importante colocar uma frase, uma palavra, né? Da onde vem a palavra coragem, né? Coragem pode ter a ver com ousadia, mas coragem tem muito mais a ver com meu coração em ação. Cor de coração, agem de agir. O meu coração agindo. Agindo em que sentido? Autopreservação, autocuidado, autocompaixão, de olhar para mim e falar assim, basta, não dou conta mais, né? E parar de sofrer, parar de ficar nesse processo de dor, de sofrimento. E o cuidado também nisso é só não ser só um rompante, né? Não, mas é planejado, pensado, olhado, mas ao momento eu tenho que abrir mão disso aqui. O lado bom disso tudo, né, que eu estava falando, que para mim foi quando eu abri mão desse processo de dor, que eu chamo de renúncia, foi que as coisas começaram a andar. As coisas começaram a andar. As coisas começaram a fluir, e é uma frase, né, acho que você me falou disso, que ela não é bíblica, mas assim, para mim é muito claro, assim, que Deus está nas renúncias. Quando eu renuncio, mas qual renúncia? A renúncia do ego. Porque ficar na dor é o meu ego. Né? Ficar na dor é quase um ato heróico, do tipo, você está me ferrando, mas eu vou ficar aqui só para causar dor em você. Né? Ou por medo do que as pessoas vão pensar de mim se eu sair. Por medo eu tenho que ficar no emprego onde eu sou, eu tenho... sou abusado moralmente, eu sofro, é ruim aquilo lá, mas para ser o provedor da casa, ou para ser a vítima, eu fico preso nessa história, ou por medo de não ter dinheiro, por medo disso, por medo daquilo, eu vou me manter naquela relação. E quando eu renuncio ao meu ego, quando eu renuncio às minhas necessidades, eu falo, é a hora que Deus, não é que o caminho não está pavimentado, o caminho está lá pavimentado, mas é como se descortinasse assim na minha frente e falasse, só segue. E essa é muito a minha sensação, assim, de que quando eu renunciei, quando eu abri mão da minha dor, quando eu escolhi parar de sofrer, eu falei, só vou viver, e essa foi bem a frase que eu usei, Luísa, foi, eu só vou viver. É como se o universo se abrisse assim, e algumas coisas começaram a acontecer. Uma parceria, pessoas que vieram para o Namastê e me ajudaram muito, e foram enchendo o treinamento, e as coisas começaram a acontecer. E essa é outra coisa importante também, assim, quando eu falei que eu ia fazer só por amor o Namastê, por exemplo, quando eu renunciei e falei, chega, eu vou fazer só por amor, eu não queria mais ter 40 pessoas. Eu queria ter um número suficiente para eu dar o curso. Eu falo, se lá atrás eu chorava porque eu tinha 10, o último não, eu fiz com 9. Eu fiz com 9. Dentro da perspectiva de quem só quer fazer com 10, só quer fazer, 9 é excelente.
Para quem queria encher salão com 40 e ter 10, era ruim. Aí mudou muito a minha expectativa. Mudou muito o porquê eu estou fazendo. E isso fez toda a diferença. Mas para eu entender isso, ou para chegar nesse lugar, em algum momento eu tive que fazer uma escolha que era parar de sofrer. E para parar de sofrer, eu tive que fazer uma compreensão sobre mim. Eu não sei fazer a venda que todo mundo faz. Eu não sei vender. Ou eu escolhia parar, ou eu escolhia fazer de um novo jeito. Eu escolhi fazer de um outro jeito. E isso é que traz conforto para mim hoje, fazer do jeito que a gente está fazendo hoje aqui. É muito do tranquilo. Tem 7, 8, 9, 10 pessoas. Tá tudo ok. Tá tudo ok. Quando antes era ego, era medo, era encher, só trazia dor e sofrimento. E eu precisei entender isso aqui e falar, é só do meu jeito que eu vou fazer. É só da minha forma. E isso para mim traz conforto. Mas para isso, eu tive que fazer uma escolha. Parar de sofrer. Abrir mão, romper com aquilo que trazia sofrimento. Acho que é isso.